Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Amém. Provérbios 3, capítulo 33. Então a palavra do Senhor diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas na habitação dos justos existe a bonança. Amém? Lá onde vocês estão lendo diz, né? Mas a habitação dos justos abençoará. Amém? Os irmãos podem sentar. Como o pastor disse, nós estamos numa campanha com temas, e o tema de hoje é afastando as maldições e atraindo as bênçãos nos lares. Amém? Então eu estou muito feliz porque essa palavra veio hoje num momento aqui em que nós podemos ter uma família aqui, né, sendo representada, uma família que está, né, dentro dessa palavra, uma família que a bênção do Senhor habita, porque é uma família que está diante do Senhor. Então eu dou glória a Deus por isso, porque vem muito a calhar com o que vai ser falado aqui hoje. Amém? Então, irmãos, primeiramente, aqui está falando assim, que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio, né? Mas como estava escrito ali para vocês na tradução, que na casa dos justos existe a bênção. E lá no Salmo, né, logo que eu comecei a estudar essa palavra, o Senhor já me deu o Salmo 91, que diz assim no Salmo 91: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, que naquela época era tenda, mas é casa, né, para nós. Praga alguma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então, para começar, nós já temos certeza plena de que na casa do justo a bênção do Senhor está. Amém? Como a irmã Dora disse, quantos livramentos o Senhor já deu? Quantas coisas já aconteceram na vida dela, na casa dela, na família dela, mas que o Senhor estendeu a mão e cuidou, né? Então essa certeza nós já temos. Nós não precisamos nem ficar preocupados, porque onde está o justo, onde está aquele que tem temor ao Senhor, existe a bênção. Amém. Mas existem lares, existem casas, irmãos, que isso não acontece, ou deixou, né? Se deixou levar a chegar a essa situação. Por exemplo, eu vou começar dando exemplos que foi conforme o Espírito Santo foi colocando no meu coração. Nós vemos lá no Jardim do Éden que existiu uma família, Adão e Eva. E Adão e Eva estavam andando com Deus. Estavam debaixo da proteção de Deus, guardados por Deus, abençoados por Deus. Mas, quando Adão e Eva começam a se deixar levar pelos seus próprios desejos, que foi o pecado que cometeram, comendo o fruto proibido, Adão e Eva então experimentam maldição sobre a vida deles. Ao invés de bênção, eles começam a experimentar maldição. E o que foi que aconteceu com eles? Primeira coisa, foram repreendidos por Deus, porque erraram, né? E erraram e não pediram perdão, não se arrependeram. Tentaram convencer Deus que foi a serpente,
somente a serpente? Nós sabemos que não, porque quando nós erramos, nós não podemos culpar só o diabo. Nós temos que culpar a nós mesmos, porque é uma decisão nossa pecar. Nós decidimos pecar. O diabo tem influência sim, mas ele só faz assim, irmão, dá uma empurradinha. Quem dá o passo para cair no erro somos nós. São as ciladas do maligno. Adão e Eva experimentaram a maldição. Qual foi a maldição? Saiam do jardim do Éden. Tiveram que sair do jardim do Éden. Tiveram que sair debaixo da bênção de Deus. Essa é a maldição. A maldição da desobediência. E sabe o que aconteceu com a família deles? Porque nós estamos falando de família. Por conta do erro deles, do pecado deles, a família começou a entrar em desgraça. A família começou a entrar em maldição. E é aqui que entra quando muitas vezes as pessoas falam: isso é maldição hereditária. Neste caso, podemos dizer que o pecado influenciou para que a família de Adão e Eva começasse a ser uma geração amaldiçoada. Por quê? Porque depois vem Caim, como foi lido muito bem aqui pelo Samuel hoje. Vem Caim. E Caim mata o seu próprio irmão. Por inveja, por raiva, por mágoa, ele mata o seu irmão. Então, primeiro Adão e Eva, agora o filho. E a maldição de Caim qual foi? Agora você vai andar errante, sem direção e sem a bênção de Deus. Maldição sobre Caim, por ele ter matado o irmão. Então você percebe, querido, que se a família não se estrutura na base, que é o temor e a obediência de Deus, as coisas começam a acontecer nas próximas gerações, para as próximas gerações, os filhos vão ficando, vão passando pelo processo também de maldição, de falta de bênção, de falta de propósito. Por quê? Por conta do erro. A família não cuida, a família não exercita o amor de Deus, a família não é obediente, os filhos vão ficando desobedientes também. Os filhos vão entrando na desobediência também. E isso vai gerando nas famílias adoecidas, famílias que sofrem, famílias que vivem enfermas, que vivem doentes. Por quê? Por causa do pecado. Então, maldição na família de Adão e Eva. E aí nós vamos ver também, depois, muito mais para frente, um exemplo aqui, Jacó. Jacó engana o seu pai Isaac. Mente para o pai. Engana o pai, fala que é o primogênito ali, né? Toda aquela cena que é feita ali com ele, para ele ser abençoado como primogênito, ele engana o pai. E quando Jacó faz isso, Jacó atrai maldição sobre ele. Por quê? Porque agora Jacó não vai mais poder ficar debaixo do mesmo teto do pai. Olha como que as coisas acontecem, irmãos. Como as coisas separam as pessoas de Deus, do pai. Jacó erra, Jacó peca, fala que é Esaú, e aí, por conta dessa mentira, qual é a maldição? Sai daqui, vai embora. Você vai ter que fugir agora. Fugir do seu irmão. Andar, ir para outro lugar. Você não vai poder ficar aqui, usufruindo da bênção. Porque você mentiu. Pecado. O pecado gera
maldição. Qual foi a maldição? Sair de perto do pai, sair debaixo do teto da família, ir trabalhar para o futuro sogro, ser enganado também pelo sogro. Ele mentiu, o sogro também mentiu para ele. Ou seja, ação, reação. A gente às vezes acha que isso é balela, né? Não, isso é balela de ação e reação. Existia um matemático, irmãos, chamado Newton, matemático e físico, que morreu em 1727. E esse matemático, ele criou o princípio da ação e reação. E ele diz assim, é descrito da seguinte forma a teoria da ação e reação. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Matemática, em 1727. Falando que existe a lei da ação e reação, mas ele está falando aqui de coisas materiais. Só que na Bíblia fala de ação e reação espiritual, que é o que está lá em Gálatas 6:7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Então o matemático, ele cria a lei da ação e reação, falando que quando você tem uma atitude, algo contrário vem em reação àquilo, mas na Bíblia fala que espiritualmente isso também acontece. Ação, reação. Quando eu faço alguma coisa errada, isso se volta contra mim. Então, eu não estou falando aqui de diabo. Estou falando aqui de Lúcifer. Eu não estou falando aqui de Satanás. Eu estou falando de mim, de você. Nós, pessoas, o meu eu, o meu ego, a pessoa que eu sou, a minha alma. Nós, através das nossas ações, nós temos as reações espirituais. E essas reações, o que nós plantamos, nós vamos colher, é o quê? É o que aconteceu com Adão e Eva, é o que aconteceu com Jacó, e vai acontecendo nas famílias. Nós temos o exemplo de Davi. Davi estava super bem. Davi tinha tudo a favor dele. O povo amava Davi. O povo se apaixonou por Davi, porque Davi servia a Deus, era fiel a Deus. Mas quando Davi erra, quando Davi olha para uma mulher e adultera com ela, o que acontece? Ação e reação. Ele peca. Ele toma a mulher de outra pessoa. E a partir daí, Davi começa a ver na sua família, Absalão, seus filhos, o pecado acontecendo. Absalão Davi traiu Urias com a Batseba. Aí ele vê o filho Absalão traindo ele próprio, traindo o pai. Absalão traiu o pai. Fez comércio contra o próprio pai. Traiu, está sendo traído. Olho por olho, dente por dente. E aí, ele vai ver também na sua família incesto, irmão abusando da irmã e tantas outras coisas. Aquela bênção que existia na família de Davi, de repente desmorona por conta do pecado. Eu quero sensibilizar você, igreja, e me sensibilizar também nessa manhã,
de que nós somos responsáveis pelos acontecimentos dentro da nossa casa e na nossa família. Nós somos responsáveis por aquilo que vai acontecer hoje, amanhã e depois na nossa casa. Somos responsáveis. Porque se nós não tivermos cuidado com aquilo que nós fazemos ou falamos, nós vamos levar a nossa família à perdição. Só que Davi, ele se arrependeu. Ele chorou, ele se arrependeu, né? Porque ele foi repreendido. Ele foi repreendido pelo profeta. O profeta falou para ele, ó, o Senhor viu lá o que você fez. E aí Davi, o profeta fala assim para ele, você quer cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Porque vai ter consequência. Irmãos, toda ação tem reação. Toda ação tem consequências. Não é porque Davi pediu perdão que as consequências não vieram. Tanto que o profeta falou para ele, ó, agora você vai decidir se você quer que a mão de Deus pese sobre você ou se você quer que os próprios homens pesem sobre a sua vida. Quem que você prefere? Porque vai ter consequência. Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, irmãos. Aquilo que nós falamos, nós vamos colher. As atitudes erradas vão ser descobertas e nós vamos ser envergonhados. Se a gente pega algo de alguém, depois isso vai ser descoberto e nós vamos ser envergonhados. Se a gente fala mal de alguém, depois isso vai ser descoberto e nós vamos ser envergonhados. Porque tudo tem consequências. E o profeta fala para Davi, ó, vai ter consequência, não adianta. Mas você quer que Deus coloque a mão ou que os homens coloquem a mão? E ele fala, não, eu prefiro Deus. Porque Deus é misericordioso. Porque Deus, ele pesa a mão, mas ele tem misericórdia. Ele ainda dá a chance da pessoa se arrepender. O homem não. O ser humano não. O ser humano vai pôr a mão, vai pesar e não vai perdoar. Porque a tendência do ser humano é pecaminosa. E essa tendência pecaminosa do ser humano, irmãos, ela só vai ser diluída a partir da regeneração em Jesus Cristo. Porque se não for assim, nós vamos continuar tendo uma tendência pecaminosa forte, muito forte em nós. É por isso que nós vemos o mundo como está. Porque quem não serve a Deus faz as coisas até sem pensar. Quem não serve a Deus, irmãos, faz as coisas até sem pensar, acha que está fazendo tudo normal, é normal. É tudo normal o que se está fazendo no mundo. É normal uma criança de 10 anos namorar. É normal. Já tem 10 anos, está namorando já. E o pai e a mãe deixam. Então, olha como a nossa tendência carnal é pecaminosa. Mas a diferença é quando nós temos Jesus. Porque Jesus entra. E ele conserta aquilo que estava torto. Aquilo que estava deturpado dentro de nós. Os sentimentos errados. Os pensamentos errados. O Espírito Santo começa a ser o bloqueador. O Espírito Santo é o bloqueio. Ele vai bloqueando tudo que não faz bem para nós. E nós deixamos ele entrar em nós e fazer morada. Amém. Amém? Amém. E aí, o que a gente vai vendo? Sucessões de erros. As sucessões de erros na vida das famílias vão trazendo consequências graves. Vão trazendo maldições para as famílias. Então, nem sempre, querido, é demônio. Não. Pode ser, às vezes pode até ser. Mas nem sempre. Muitas vezes é por conta daquilo que as famílias fazem, do que elas vão passando para os filhos.
filhos. Eu ensino para as crianças sobre tradição oral na escola. A gente fala muito sobre tradição oral, que é o que é passado de geração em geração, o que a gente vai ensinando através da fala, das histórias, da contação de histórias. E eu falo para eles que é tão importante a tradição oral, que inclusive esses dias eu estava falando para eles sobre o povo hebreu. Porque agora nas escolas a Bíblia ela já entra, aqui em São Paulo, né? No currículo de São Paulo. Então a Bíblia ela já entra como fonte histórica. E eu estou aproveitando o máximo que eu posso para falar de Jesus, para falar de Deus, porque eu estou dentro do currículo. E eu estava explicando para eles sobre o povo hebreu, a importância que era um ir contando para o outro sobre Deus, falando sobre Deus, a existência desse povo. Então a tradição oral é isso, você vai passando de geração em geração os acontecimentos que você vivenciou, e aí os seus filhos vão aprendendo com aquilo que você vai contando para eles. E eu quero perguntar para você aqui nessa manhã, o que você está ensinando na sua casa? Qual é a tradição que você está ensinando na sua casa? O que você está contando para sua família, para os seus filhos? Sobre o que você conversa na sua casa? Lá em Deuteronômio fala que nós temos que falar do Senhor sentados, andando, né? Onde nós estivermos com os filhos. E isso é uma tradição oral. A gente vai passando de geração em geração os ensinamentos. Só que se os ensinamentos pararem, se a nossa geração parar de ensinar a Bíblia, se a nossa geração parar de falar de Deus, se a nossa geração parar de falar de Jesus, o que vai acontecer? As próximas gerações não terão mais a presença de Deus. As próximas gerações não ouvirão falar do Senhor, porque nós paramos de falar de Deus. E aí nós estamos então lançando maldição sobre as futuras gerações. Você está compreendendo o que o Espírito Santo está falando comigo, com você nessa manhã? Depende de mim e de você. Se nós pararmos de falar da palavra de Deus hoje, neste dia, pararmos de nos comunicarmos com a nossa casa, com a nossa família sobre Deus, as nossas próximas gerações viverão debaixo de maldição. A maldição do pecado, da desobediência, da falta de temor a Deus. E era isso que era falado lá em Deuteronômio para o povo. Que o povo tinha que fazer isso. Só que passou o tempo. Passado o tempo, o povo começava a pecar de novo. Começava a idolatrar outros deuses. Começava a se casar com pessoas de outros povos. E é aí que entra o versículo, né? Que às vezes as pessoas falam, esse versículo aí, ele é o versículo que fala sobre a maldição hereditária. Por quê? Porque é o versículo que fala sobre a idolatria. E Deus vai falar assim, se vocês não pararem de idolatrar, se vocês continuarem desobedientes, a maldição estará sobre as suas futuras gerações. Por quê? Porque vocês não vão mais falar de mim. E se vocês pararem de adorar a Deus, se vocês pararem de falar de Deus, as próximas gerações vão viver debaixo de maldição. Você está entendendo o que é maldição hereditária, irmãos? Não é, é o demônio que agora está possuindo a minha casa. Não é isso, irmãos. É a atitude, é a ação. A nossa ação vai trazer reação, vai trazer consequências sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Então, o Senhor fala lá, eu vou, se vocês não me obedecerem, a maldição estará sobre as próximas gerações. Então, quem tem que cuidar disso? Quem tem que cuidar para que isso não aconteça? Nós. Eu tenho responsabilidade sobre
responsabilidade, irmãos, de levar, de apresentar a nossa família a Deus como noiva imaculada. Uma noiva que não tenha pecado diante do Senhor é a nossa casa. Nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa casa sarada, a nossa casa curada. Eu quero ler um texto com vocês que está aqui em Hebreus, muito forte, irmãos, muito forte. Eu até acho que eu vou pedir para colocar lá na TV, para vocês lerem comigo. Hebreus 10, coloca aí para a gente, por favor. Eu quero que você leia comigo. Hebreus 10, 26. Abre sua Bíblia aí também para acompanhar se você quiser. Aleluias. Lá em Hebreus fala assim, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pode continuar. Mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Pode continuar. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, falando para nós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Pode continuar. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará seu povo. Aleluia. Essa palavra para mim e para você. Ai daquele que pisar o Filho de Deus, Jesus, que retroceder, que olhar para trás como a mulher de Ló, que teve a oportunidade de sair de Sodoma e Gomorra salva, mais uma família. O Senhor olhou para a família de Ló e falou para a família de Ló: saiam que eu estou dando graça para vocês. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra, mas eu vou salvar vocês. A oportunidade que o Senhor estava dando para a família de Ló. Só que quando a família de Ló sai, o que a mulher dele faz? O anjo avisou. O anjo falou: não olhem para trás. Ela olhou e ficou. Se Jesus vier hoje, irmãos, se Jesus vier hoje, quantos de nós ficaremos? Porque estamos olhando para outras coisas, olhando para onde não deveríamos olhar, seguindo caminhos que não deveríamos seguir, fazendo coisas que não deveríamos fazer, e vamos ficar igual uma estátua de sal, parados olhando para o céu e perguntando: por que eu não fui? É a história da família de Ló. Nós temos a oportunidade de salvar a nossa casa da maldição deste mundo. Mas o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos tendo temor ao Senhor? Estamos tendo temor à palavra do Senhor? Estamos seguindo os passos de Jesus? O que é que nós estamos fazendo? Essa palavra de Hebreus, irmãos, é muito forte. Porque está falando que do Senhor é a vingança. E Ele julgará o seu povo. Então não vamos achar, não vamos pensar, irmãos, que mas na última hora Deus vai ter misericórdia
misericórdia de mim. Opa, cuidado! Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Ah, depois eu me conserto, ainda dá tempo. Depois quando? Que horas? Se o Senhor está falando que é hoje, é agora. Porque quando a palavra vem é para agora. Não é para daqui 10 minutos, meia hora. É agora. A palavra precisa nos confrontar. A palavra precisa falar ao nosso coração. Precisa nos constranger. Para que a gente possa mudar. E eu quero dar alguns exemplos de famílias que fizeram isso. A primeira família que o Espírito Santo falou para mim, esse é o exemplo. É a família de Raabe. A família de Raabe ia ser destruída em Jericó. Porque já estava tudo planejado por Deus de destruir Jericó. Só que Raabe, na hora certa, na oportunidade que ela teve, como nós estamos tendo hoje, ela pede para os espias que ela quer fazer parte do povo de Deus, que ela quer ser salva, que ela quer ir em busca desse Deus. E por conta da decisão de Raabe, toda a sua casa foi livre, foi liberta da maldição da destruição. Amém? Talvez você esteja pensando, mas Sileide, está difícil, a minha família está difícil, está complicado, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Ah, querido, eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. A palavra de Deus que vem sobre as nossas vidas vai e não volta vazia. Porque ela vai cumprir sobre a minha vida e a tua vida aquilo que ela está dizendo. Não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus nessa manhã falando comigo e com você. Raabe salvou a sua família. Ruth salvou a sua casa por uma atitude dela. Quando ela disse, olha, Noemi, eu quero servir esse Deus. O seu Deus é o meu Deus. Eu quero servir esse Deus. E Ruth salvou a sua casa, salvou Noemi da pobreza, da miséria que elas estavam vivendo, da maldição que elas estavam vivendo, morte, perdas. Perderam tudo, voltaram para Belém, voltaram sem nada. Ruth ia buscar espigas do chão, porque naquela época eles deixavam cair para que as pessoas pobres pudessem pegar. Então ela estava pegando as espigas do chão para sobreviver, mas o Senhor olhou para o coração dessa mulher que sabia que existia um Deus em Israel. E ela falou, o teu Deus é o meu Deus. E ela começou a servir a esse Deus. E o Senhor tirou a miséria daquela casa e honrou a vida de Ruth. Então toda a maldição de miséria, de pobreza, de tristeza já caiu por terra na tua vida, querido, em nome de Jesus. Porque o Senhor age onde Ele quer, Ele faz onde Ele quer, Ele executa do jeito que Ele quer. A gente só precisa estar na posição. Aleluias. Esther, depois de ter sido coroada, ela poderia ter deixado a vida antiga dela para lá e não ter se preocupado mais com o povo judeu, que era a sua família. Mas Esther, quando soube que o povo judeu ia ser destruído, ela se coloca na posição de mulher de Deus, de serva de Deus. E essa mulher, ela começa a jejuar, ela começa a orar, ela começa a buscar no Senhor como agir para conseguir que esse povo fosse salvo, que a sua casa fosse salva, os judeus. E através da vida de Esther, os judeus conseguiram se defender e se salvar da destruição, da maldição. Vocês estão entendendo, queridos? Qual é o caminho que o Espírito Santo está falando
nós temos que apresentar ao Senhor a nossa vida, a nossa casa e a nossa família a Ele. Porque quem trabalha aqui sabe, quem está lá fora sabe o que está acontecendo por aí. Eu não canso de falar, irmãos, que cada dia que eu vou trabalhar eu tenho que orar, porque quando eu volto para casa eu volto acabada, eu volto entristecida, eu volto chateada, eu volto arrasada para casa todos os dias. O Zé Luiz sabe, eu choro quando eu chego em casa, eu vou orar e eu choro. Sabe por quê? Os filhos de hoje estão sendo criados longe de Deus. E os que são filhos de crente estão se perdendo. Porque o mundo está engolindo, irmãos. A influência. Sabe por quê? Porque os pais não estão dando atenção para os filhos. Os pais não estão conversando com os filhos mais. Não tem mais diálogo dentro de casa. Não se fala mais de Jesus. Não se fala mais de Deus dentro de casa. E aí esses filhos estão ficando doentes, adoecidos. Esses dias atrás um menino de 10 anos me procurou na escola e falou para mim: professor, eu quero morrer. Eu quero me suicidar, eu não aguento mais. 10 anos! Você entende isso, querido? E aí quando você vai conversar com essa criança, você descobre que é o pai, a mãe, a família não cuida. Porque cuidar não é dar comida. Cuidar, querido, não é encher o armário, não é dar um celular na mão do filho. Cuidar é amar, é abraçar, é falar eu te amo, é falar de Jesus para ele, é sentar e conversar com ele. Isso é amar. Não é, sabe, encher o seu filho de brinquedos e falar brinca aí. Não, isso não é amar. Isso não é amar. Sabe o que está acontecendo? As famílias estão gerando maldição sobre elas, porque estão longe de Deus. Estão longe de Deus. Só para você não ficar preocupado, eu conversei com esse menino e eu ensinei ele a orar. E aí eu falei: você vai fazer assim, você vai fazer assim. Expliquei. Passou 3, 4 dias, eu estava até procurando ele, porque eu não estava vendo ele na escola. Ele veio me procurar: professora, obrigada. Olha, eu fiz aquilo que a senhora ensinou. Eu estou melhor. Eu estou conseguindo dormir à noite agora. É só conversar. É só conversar, queridos. Converse com o seu esposo, converse com a sua esposa, converse com seus filhos. Não deixe seus filhos ficar debaixo de maldição. Porque o mundo jaz no maligno. Amém? Amém? Então, o que é que vai nos livrar da maldição? É nós fazermos aquilo que a palavra fala. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios 5,17 diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Você quer quebrar a maldição da sua casa, da sua família? Entrega a sua família nas mãos do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu queria pedir para alguém chamar as crianças e os juniores, por favor, que nós vamos fazer uma oração forte nessa manhã. A palavra fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se tem alguma coisa amarrando a sua
família. Tem alguma coisa aí trazendo tristeza no meio da sua parentela. Tem alguma coisa aí que parece que é um laço que nunca é desamarrado. Nessa manhã, o Senhor está falando assim: eis que tudo novo se fará. Eis que tudo novo se fará. Porque aquele que busca o Senhor, não há morte, não há nada que possa separá-lo do amor de Cristo Jesus. Aquele que tem o Senhor, ele vai andar altaneiramente, porque o poder do Senhor se manifestará sobre a sua vida, sobre a sua casa. Você quer livrar sua família de maldição, de perdição? Coloque a sua família nos pés do Senhor. Aleluia. Então, cada junior, cada criança vai sentar com os pais, porque nós vamos agora orar, irmãos. Porque Cristo nos redimiu da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar.